Fala galera, estamos aqui hoje fazendo um debate amigável, claro, que vocês me conhecem, com o Willey, que topou gravar esse vídeo comigo para trocar algumas ideias sobre especismo, sobre veganismo, e eu acho que todos nós podemos aprender um bocado, né, e aproveitar um bocado dessa conversa por aqui. Então, vamos lá. Para começar essa conversa, eu acho que é uma coisa que é importante a gente estar na mesma página em relação à definição do conceito e do termo do que é veganismo, né? Qual é o seu entendimento do que é veganismo? Existem dois pontos qual eu conheci o veganismo. E depois que me envolvi e comecei a militar, enfim, me envolvi mais forte com a esquerda, eu consegui entender o veganismo hoje, que é, enfim, anticapitalista e tudo mais. Mas a primeira aparição é daquele veganismo liberal, sabe? Aham, É, aham. aquela ideia mesmo de, enfim, do não sofrimento animal, mas basicamente restrições alimentares, né? Uhum, A primeira vez que eu vi o veganismo era uma categoria mais intensa de vegetarianos, né? uhum, uhum, E não era apenas consumo de carne, mas sim qualquer produto de derivação animal. uhum, E era basicamente isso. Enfim, eu entendia o princípio do não sofrimento e tudo mais, questão da empatia com os animais, mas não era algo que para mim era uma questão. não era nada que te aproximava ou que te fazia querer fazer parte disso. Não, assim, eu entendi o conceito da empatia em relação aos animais, até porque eu sou muito fã dos animais, como já está Uhum, aparecendo, inclusive aqui. Queria ser veterinário quando criança, assim, sempre fui muito próximo nessa relação, mas eu acho que até a criação que a gente tem em relação a fazer essa diferenciação de animais também, né, uhum, que animal você consome, que animal você trata com carinho, essas coisas, uhum, criação para mim ficava muito tranquilo, assim, eu não cresci percebendo, assim, aquela coisa da distanciamento do alimento em relação ao animal. Eu sabia que a carne vinha do abate e tal, porque eu uhum, convivi, minha avó sempre criou galinha, uhum, então não eram distantes de mim, eu entendia essa ideia, mas para mim não me cabia. E uhum, daí, quando eu fui conhecer a questão da exploração, da superexploração dos animais, enfim, todo o problema, principalmente brasileiro, do gado e essas coisas, para mim ficou muito mais interessante essa uhum. questão, sabe? Entendi. Porque é, esse ponto ficou muito. Quando me foi explicado esse ponto, aí ficou muito claro para mim que há uma importância nisso, sabe? Uhum, E daí tirou toda aquela ideia daquela questão liberal mesmo, que é assim, é para você, é uma coisa assim, para você se sentir bem, para você não uhum. matar os animaizinhos, essa coisa assim. Aí bem focado no Quando consumo, né? Produtos e tal. ah, que para mim, com o tempo, foi ficando claro por conviver com pessoas com esse conceito de veganismo. Uhum, Ou seja, pessoas que tiveram essa mudança mesmo por si mesmas, por pensar no animal, que não gostar de consumir algo que lembrava elas do sofrimento animal. uhum, E para mim, essa vivência não faz sentido porque eu cresci vendo morte de animais e tudo mais, e aquilo, para mim, foi naturalizado. Né? uhum. Sim, sim. E o Então, tipo, você não é uma pessoa vegana, você fala, você soa como um vegano às vezes quando você fala. Mas você não é vegano, né? Correto? E não, o que te afasta ou o que você acha que talvez esteja errado no veganismo que te faz não se tornar ou não ser até hoje uma pessoa vegana? Então, desde que eu conheci toda a questão, eu me propus a colocar isso numa dialética, né? Falar assim, não, como que funciona e dei uma pesquisada. Claro que nada aprofundado, esse tipo de coisa, e é por isso que eu até gosto de estar debatendo sobre isso para, né, talvez me tornar vegano ou não, mas no sentido de que eu precisava encaixar isso não só na minha vivência, mas também na militância. Uhum, uhum, E é o ponto que me puxa também, né? uhum, Só que eu acho que, para mim, as questões são em relação também da militância, em como a gente pensa esse contexto social do veganismo, no sentido de onde a gente encaixa isso com a classe trabalhadora, onde a gente uhum, encaixa isso
questão etapismo ou não das mudanças e do capital, mas também uma questão filosófica mesmo. Então, assim, começando com as questões filosóficas. Eu acredito que nosso pensamento em relação aos animais e como animais também, a gente ainda está muito obscuro essa questão, né? Porque, assim, a gente trata em termos biológicos, a gente trata... Só que o conceito de vida, por exemplo, fica disperso. E daí, esse é o ponto que eu preciso, inclusive, resolver em relação ao veganismo. Porque é o sofrimento a partir de consciência ou o sofrimento a partir da vida? O que a gente fala quando a gente está falando de sofrimento animal é na questão, tipo, biológica mesmo do que é, de quais animais ou quais formas de vida, né, são capazes de sentir dor, são capazes de entender o mundo ao seu redor, né, de se perceber como, né, um indivíduo que está colocado nesse mundo. E é por isso que, por exemplo, até em casos onde o consenso científico diz que, por exemplo, plantas não sentem dor, né? Isso é o que o consenso científico aponta. Então, a gente não precisa se preocupar com a possibilidade delas sentirem dor, porque assim, não existe evidência nenhuma para que a gente acredite que elas sintam dor. No caso de abelhas, por exemplo, ou de ostras, né, ou de lagostas, não existe um consenso sobre esses animais, sobre a capacidade deles sentirem dor ou não, sobre a capacidade desses animais saberem que eles são indivíduos que fazem parte de um mundo, né, de uma realidade. Então, como esse consenso não existe, como você vai ter, né, pesquisadores que vão apontar que talvez seja possível que sim e outros que talvez seja possível que não, a gente dá o benefício da dúvida para essas criaturas, né, e a gente escolhe não consumir ostras, por exemplo, apesar das ostras não terem um sistema nervoso central, né, a gente achar que elas muito provavelmente não sentem dor, mas a gente dá para elas o benefício da dúvida, né, para caso elas sentirem dor, a gente não vai estar ali fazendo aquela coisa. Então, eu acho que é mais nesse sentido que o veganismo se coloca quando ele fala na definição clássica, né, de evitar a exploração animal na medida do possível do praticável, né? Tipo, se uma pedra não sente dor, não tem um problema de eu bater numa pedra, né, de eu dar uma paulada numa pedra. Mas se essa pedra tem uma capacidade de sentir dor, aí eu tenho que repensar isso. Então, é mais nesse sentido, não é uma coisa dogmática de tipo assim, se é vivo a gente não pode encostar, né, né, tem gente que fala assim, bactérias, veganos são contraditórios porque eles matam bactérias, tomam antibióticos. Tipo, as bactérias estão em outra categoria, sabe, e a gente precisa, muitas vezes, matar muitas bactérias para a gente sobreviver, né, então, é uma... Bactérias para sobreviver. Exatamente, é uma questão de como é que... legítima defesa, eu diria. Então, é um dos pontos dessa questão. Para mim ficava bem óbvio isso, enfim, de gente que já milita sobre veganismo. Né? Mas, assim, eu vejo muita gente entrando e procurando se resolver sobre essa questão, né? Do parâmetro da vida e tal. E é uma coisa que muitos até ficam sem argumento de falar, porque é aquele discurso assim, mas você mata a barata e... Sabe? Claro, então, dentro desse campo de consciência, que eu digo assim, né, do sentimento de dor. Mas daí entra num outro ponto também, que é a minha questão, é que muitas vezes a gente... É uma atitude moral nossa também, né? No sentido de que nós, como espécie humana, decidimos que nós não vamos entrar nessa cadeia de consumo, que é uma cadeia da natureza, né? Em diferentes partes. Daí, eu coloco muito essas relações parasitórias e tudo mais para questionar no seguinte sentido. Primeiro, essas relações, não sei se o termo está correto, mas simbióticas, onde você tem animais explorando os outros animais em determinados pontos, dentro da exploração animal no sentido de derivados, sabe? Não só o consumo da carne. Então, o próprio o leite da vaca, ou de alguns outros animais, enfim. E todo esse modelo que foi moldado em relação a uma vivência mesmo, tanto cultural quanto adaptativa, a questão dos animais domésticos, né? Porque quando se põe a questão,
fica muito vazio para quem entende assim, não, então vamos parar de consumir. Para onde que vai toda essa demanda? Ou seja, a gente vai soltar as vacas no mato, a gente Uhum. vai soltar as cabras no mato, Uhum. e eles vão ser felizes para sempre, esse tipo de coisa. É uma resolução também do ambiente, em relação ao ambiente, como a gente trata espécies que já vêm vivendo com a gente, numa relação meio simbiótica, e se a gente parar de, digamos assim, a gente romper essa relação do nada, como é que elas vão sobreviver, né? E outro ponto é, assim, a natureza não é exatamente um local sem dor, né? Não, não, de forma alguma. É uma coisa que eu penso muito, assim, eu posso não consumir aquela vaquinha, mas ela na natureza, ela vive em extrema ansiedade também, né? Sim, sim. Perigo de outros predadores, né? Uhum. Algumas questões que pegam em mim, assim, e eu Uhum. gostaria também de saber se o veganismo, como ele pensa isso, as questões, enfim, Uhum. se há alguma produção em relação a como a gente vai gradativamente desdomestificando os animais, a gente com uma relação diferente, sabe? Uhum. São É, coisas que me freiam um pouco, uhum. sabe? Eu entendo, você tocou em um monte de pontos legais que eu acho muito interessantes. Por isso que eu acho interessante quando eu converso com alguém que já, tipo, já está inserido na esquerda há bastante tempo, porque são pessoas que, como você, normalmente pensam os problemas numa escala mais complexa, mais aprofundada, numa escala social, né, numa escala global, né, normalmente. E aí é legal você trazer essas coisas, porque não é comum que a gente discuta isso quando a gente está conversando na rua com uma pessoa que é mais liberal e está mais focada só, tipo assim, o que eu vou comer no café da manhã, sabe? E você trouxe uma questão da moralidade, né, do que a gente tem como moral e que a gente define, assim, a nossa espécie define o que é moral, o que não é, o que pode, o que não pode, né? E eu acho bem interessante estudar sobre isso, porque a gente a gente é diferente de animais de outras espécies nessa questão de uma maneira muito distinta nessa questão da moralidade, né? A gente criou uma agência moral e a gente começou a decidir que certos comportamentos são ruins para a sociedade de uma forma geral. Então, por exemplo, a gente decidiu que se a gente matar pessoas, né, outras pessoas, isso é ruim pra gente, né, de uma forma geral. Então, a gente não deve fazer isso. A gente deve, a gente só pode matar outras pessoas. A gente tiver uma justificativa moral para isso, né? A gente também tem agência moral na questão da propriedade, né? Então, se eu tenho uma coisa e você tira de mim sem a minha permissão e leva embora, isso também a gente tem essa agência moral coloca essas coisas como coisas ruins e negativas que a gente deve evitar. E a gente também tem agências morais que falam sobre a forma como a gente interage com outras espécies. E aí que entra a questão do especismo, né, de uma forma bem forte, assim. Porque a gente, nessa agência moral, a gente é ensinado que a gente pode criar porcos num regime terrível de tortura e a gente pode vender os corpos deles e lucrar bilhões com isso, né? Mas se a gente faz isso com cachorros, a gente vai preso, né? Então a gente é rechaçado por toda a sociedade. Existe um problema enorme. Você não pode fazer metade das coisas que fazem com porcos aos milhões no Brasil. Você não pode fazer isso com cachorros, porque você pode ir preso, você paga multa, enfim. Então é interessante estudar essa questão da moralidade para a gente entender aonde que a gente está sendo coerente e onde que a gente está sendo incoerente quando a gente escolhe ou não obedecer o que a sociedade está impondo para a gente como uma coisa que é moralmente correta ou que é moralmente aceitável, né? E daí você trouxe uma outra questão que é pensar uma solução global para o fim do especismo, né? Uma vez que a gente para de explorar animais, a gente tem, tipo, segundo a FAO, em 2018, se eu não me engano, foram 74 bilhões de animais mortos, animais terrestres apenas mortos, só para alimentação. Isso quer dizer que se a gente para de comer esses animais, a gente vai ter esses animais, né, 74 bilhões de animais mortos todos os anos, eles vão parar de ser mortos para a gente se alimentar, né? A questão aqui é que as pessoas não vão se tornar veganas todas ao mesmo tempo, do dia para a noite, né? Isso é uma coisa que vai acontecer gradualmente e a gente consegue ver os reflexos disso já em alguns lugares específicos, né? Que a galera vai deixando de consumir leite, por exemplo, em alguns lugares no Reino Unido, e as fazendas de leite estão encarando sérios problemas. A questão é que esses animais eles não estão na natureza e a gente está indo lá comer eles, né? Tipo, eles estão sendo criados e procriados de maneira artificial, de maneira forçada, para que nasçam cada vez mais desses animais, para aí sim a gente ir lá explorar esses animais, sabe? Então,
você falou de algumas espécies que podem sumir, né? Se a gente não consumir esses animais, essas espécies podem simplesmente desaparecer, e é verdade. E eu acho que em alguns casos é positivo que isso aconteça, porque se a gente for ver os frangos, por exemplo, os frangos que a gente come, eles foram selecionados geneticamente para eles desenvolverem um corpo tão rápido, mas tão rápido, que as pernas deles não aguentam o peso do próprio corpo, sabe? Seria o equivalente a uma criança, tipo assim, de alguns anos de vida ter, tipo, mais de 100 quilos, sabe? É um crescimento num nível absurdo. E, então, assim, a vida desses frangos é um sofrimento por si só. Eles jamais existiriam na natureza, né? Eles jamais, uma espécie assim jamais estaria livre na natureza. Eles só sobrevivem porque eles são mantidos livres de predadores, num regime extremamente fechado, com um monte de antibióticos, né? E assim, muitos deles não sobrevivem e morrem só esmagados pelo peso do próprio corpo. É terrível, assim. Você vai estudar mais a fundo essas questões. Então, como as pessoas vão gradualmente parando de consumir esses animais, né? Os fazendeiros eles vão criar cada vez menos desses animais, eles vão fazer cada vez menos inseminações e aí vão nascer cada vez menos bois, porcos, vacas, frangos, até que eventualmente, né, eu acho que esses animais, talvez algumas espécies que não foram tão selecionadas geneticamente, talvez ainda existam em alguns santuários, por exemplo, alguns lugares, no futuro, eu não imagino um futuro anti-especista, né? Um futuro onde existam zoológicos, mas podem existir santuários que ainda vão abrigar essas espécies, até que eu acho que a maioria delas vai simplesmente realmente deixar de existir, né? E apesar de ser triste isso de alguma forma, que a gente tem, querendo ou não, uma ligação emocional com essas espécies, eu acho que é positivo, e talvez, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é positivo no caso de espécies que sofrem só de estarem vivas, sabe? Uma das coisas que acho que fica fácil para exemplificar para todo mundo é o pug, né? Justamente. Que é um bicho que sofre por viver, né? É um sofrimento e tal, e é fruto dessa domesticação nossa e uso. E é um ponto que você colocou bem, bem claro, assim, sobre como a gente faz a especificação dos animais por torná-los propriedade. Ou seja, o fato de eu ter criado aqueles animais, eles são propriedade agora, e eu vou fazer o que eu quiser com eles. E como a gente, alguns animais específicos, enfim, principalmente essa relação que a gente tem com os mais próximos, com os mamíferos e tudo mais, a gente enxerga, isso é uma coisa que eu gosto de pensar na psicologia da questão mesmo, assim, de como a gente enxerga feições em certos animais e em outros não, e isso faz com que a gente veja essa afeição maior por eles e perceba o sofrimento deles mais claramente do que com outros bichos. Por exemplo, o peixe, né? O peixe você não percebe o sofrimento dele, ele não grita, ele não berra. O porco é terrível, assim. Eu ainda não presenciei abate de porco, igualmente, né? Só em vídeos, enfim, tudo mais. Mas já ouvi, né? E sei como um porco né, sendo abatido é terrível. Porque você sente a empatia, você sente aquela comunicação daquele animal é mais próxima de você do que, enfim, um animal que não expressa tanta dor. E a especificação faz muito desse recorte, né? Do que eu vou tornar um animal propriedade ou não. Eu gosto de pensar muito nessas questões e relacionar com a questão cultural. A gente discute muito a questão da indústria, né? A gente discute muito a questão de produzir esses animais em massa, como você citou, os frangos, enfim, todos esses outros animais que são anabolizados, que são feitos mesmo para a indústria. Mas outro ponto que eu gosto de trazer é pensando fora disso na produção local, por exemplo. Que ainda é uma produção, mas, por exemplo, um produtor rural vai vender dentro do centro da cidade e tudo mais, mas algumas fazendas, por exemplo, algumas chácaras, eles vão produzir para si mesmos. Ou seja, eles têm uma relação ali, e muitas vezes é uma relação empática, né? Muitas vezes é aquele porquinho que deram até nome, mas no final do ano ele dança, né? E aí, independente se for um abate cruel ou se for um abate dentro do possível, digamos assim, não cruel e tal, evitar todas as dores do animal, ainda assim é um consumo, né? Só que é um consumo que mescla essas duas coisas que quando a gente vê, digamos, na cidade, assim, sobre essas questões veganas na cidade, elas parecem ser opostas, que é você ter essa empatia com o animal e ao mesmo tempo você comer ele. Se você
empatia, você não come. Ou se você né, come, você não pode ter empatia. Uhum. E isso acontece ao mesmo tempo, né, no interior. Eu digo porque, assim, meus pais, meu pai nem tanto, mas minha mãe vem de uma fazenda, vem de uma chácara, cresceu a vida toda criando os animais e comendo os animais. Uhum. E para ela, ela não deixava de ter carinho por aqueles animais, sentia um momento ali de sofrimento, mas fica muito marcado nessa prática cultural que há uma necessidade de se alimentar daquele animal, Uhum. sabe? Tipo assim, deu-se todo um trabalho de se pensar até uma qualidade de vida assim, para o animal, ou seja, oferecer um pasto, o engordar do animal ali é muito pensado. Dar uma qualidade de vida para ele, que um animal saudável e feliz vai dar uma boa alimentação. Uhum. É uma relação cultural com as coisas, né? Ou seja, são pessoas que têm essas práticas, elas não estão olhando porque que é consenso científico, né? Uhum. Elas não estão olhando para as questões científicas, são pessoas que não têm contato com esses paradigmas da ciência e com o avanço dessa relação, tanto filosófica quanto científica, com o Uhum. animal, mas culturalmente elas vêm disso, ela vem dessa relação de criar e matar, e isso é muito tranquilo. Uhum. Eu sinto a dificuldade de encaixar nisso justamente por essa questão, porque assim, eu ainda herdo um pouco disso, né? Uhum. Então, assim, para mim, eu consigo conviver com o fato, por exemplo, de pensar um animal ali que eu tenho um carinho, ao mesmo tempo consumir ele na mesa. Uhum. Sabe? E daí, esse é o ponto. O quê? Tá me faltando empatia? Uhum. Eu realmente não gosto do animal, sabe? Mas, Ou esses fatores são tão intensos, né? Esse consumo é tão intenso e a gente simplesmente substitui essa relação em parte, sabe? Ou seja, esse paradigma de pensar a nossa relação moral com os animais muitas vezes não chega no interior, em algumas culturas, enfim, uhum. questão, sabe? É isso que eu tenho dúvida em que termos o veganismo discute isso, sabe? Você falou um monte de coisa interessante de novo, para variar. é, é tipo, quando você fala assim que é possível ter empatia por um animal e mesmo assim matar ele para comer, né, a carne dele. Eu acho que quando a pessoa, né, que está fazendo isso com o animal, ela entende que existe essa necessidade, que existe a necessidade, e isso é muito comum, né? As pessoas, principalmente nessas situações onde você mencionou, né, questões de fazendas, que a galera que tem cultura, né, bem de fazenda mesmo. A minha avó também matava galinha, eu já vi matar. Já vi matarem um porco também, foi não, tipo, o grito do porco quando ele recebe uma facada no coração é assim, é de matar, literalmente, né? Tipo, entra na alma, assim, o grito dele, é bizarro. É, mas imagina, você tem um gatinho, né? Tem, aham. É, imagina que você acorda um dia, dois gatinhos. Imagina que você acorda um dia, perto da hora do almoço, e você senta na mesa, e aí seus pais falam, olha, Willie, a gente fez aqui um ensopado com seus gatinhos. Tipo, como é que você ia se sentir, sabe? Você acha que é possível você ter empatia por esses animais? E aí você, hoje tô com fome, vou matar aqui o meu gatinho e eu vou comer a carne dele, sabe? Ou será que essa relação só vai existir com algumas espécies que a gente foi ensinado que a gente pode fazer isso com elas, né? Ou que é ok, ou que é tranquilo fazer isso com elas, né? Eu entendo muito a questão cultural que você levanta e eu acho que não é uma questão de, tipo, chegar apontando para as pessoas que o que elas estão fazendo é errado, sabe? É, mas é uma questão, eu acho que de, tipo, estabelecer uma nova cultura, uma cultura onde no futuro a gente não vai entender que é necessário comer a carne desses animais, um futuro onde a gente vai ter uma relação mais harmônica com eles, né? E fora que, assim, existe uma enorme gama de sentimentos diferentes, mesmo entre as pessoas que matam esses animais, né? E não, eu não estou me referindo à indústria, eu estou falando das pessoas da fazenda mesmo, ou que vendem a carne desses animais em pequenos mercados, né? Então, eu já vi entrevistas com trabalhadores, né, que fazem esse trabalho que não gostam disso, né? E é fácil de entender por que alguém não gostaria de matar animais, né, dessa forma. E dizem que tipo, muitos dizem que matam esses animais porque é a única forma deles terem dinheiro é vender ali
né, um boi que conseguiu, numa fazenda leiteira, uma vaca que conseguiram, né, um garrote, sei lá, e aí matou para vender e tipo, muitas vezes a gente, né, perpetua essa cultura, né, e não entende que talvez a gente vá viver numa sociedade muito melhor se a gente tentar mudar essa cultura um pouco para uma cultura onde a gente tem realmente uma empatia real, assim, um respeito e uma empatia de tipo a gente não explorar animais quando isso não for necessário, sabe? É muito comum também, né, quando a gente fala na esquerda sobre veganismo, que as pessoas mencionem algumas tribos indígenas, por exemplo, né, ou os povos ribeirinhos que dependem da pesca para sobreviver, uma questão de acesso ao alimento que é muito diferente da nossa, que a gente está morando na cidade, né? E eu sempre falo também, né, que de novo, não é uma questão de dizer que eles estão errados, ou de falar, seus especistas, vocês estão com sofrimento, olha aqui esse estudo falando que esses animais, que esses peixes sentem dor, sabe? Não é essa a intenção, sabe? Nem é o objetivo, eu imagino, do veganismo popular. É mais a questão de tipo construir uma cultura onde no futuro a gente não precise, né, fazer esses animais passarem por isso. A gente entender que com a permacultura, né, com agroflorestas, a gente consegue plantar alimentos que vão nutrir a gente com tudo que a gente precisa e a gente não vai precisar, né, colocar esses animais para passarem por isso. E ainda uma terceira coisa que eu acho que é importante adicionar nesse debate, nessa conversa, né, que a gente está tendo, é que é muito comum que as pessoas falem assim, ah não, mas tipo, eu acho a indústria horrível. Acho horrível o que eles fazem lá, não concordo, tem que acabar com isso, mas eu acho que está tudo bem fazer como fazem no interior. Só que as pessoas que falam que é horrível a indústria e que está tudo bem no interior, elas não perguntam de onde vem a carne quando elas comem no restaurante, elas não perguntam de onde vem o ovo quando elas estão comendo na padaria, né? Ou de onde vem o leite que está no bolo, né, que elas comeram. E elas estão, né, pagando para que animais sejam explorados na indústria, na grande indústria, né? Dessa forma que elas dizem que está muito errado. E tipo assim, tipo, supondo que todo mundo fosse comer apenas a carne das pequenas propriedades, das pequenas fazendas, a gente não ia conseguir comer a quantidade absurda de carne, de queijo que a gente come hoje em dia, né? Seria uma relação muito, muito diferente com a alimentação do que a gente tem hoje, né? Então, acho que é importante pensar em todas essas coisas também, quando a gente está falando sobre questão de direitos animais, né? Tipo assim, eu entendo esse sentimento. Eu não acho também que é válido eu falar assim, hipócrita, você aí falando que não sei o quê. Acho que é mais uma questão desse entendimento mesmo, sabe? Uma coisa que você trouxe que eu acho que é muito, muito massa de ver por essa perspectiva é a questão da mercadoria, a questão de transformar esses animais em commodities, né? Em mercadorias, em objetos que a gente pode comprar eles, a gente pode vender eles, né? E pode lucrar e explorar eles. Tipo, dependendo da espécie desse animal, a gente pode fazer praticamente o que a gente quiser, que não tem problema nenhum, ninguém vai achar ruim, ninguém vai criticar, sabe? Então, acho que é importante repensar essas coisas. O que você pensa sobre esse milhares de coisas que eu falei? Por isso que eu falei, eu disperso bastante, assim, porque eu entro em bastante pontos e eu acho que a gente precisa correlacionar essas coisas. Principalmente sobre essa discussão, porque, assim, eu vejo o pessoal indo para militância e tudo mais e não trazendo essas questões, e para mim precisa estar junto. Então, assim, as pessoas separam muito por pautas. Daí, por exemplo, sei lá, eu vou militar em sindicato, eu não vou saber nada sobre veganismo. Eu vou militar em ecossocialismo, eu não vou saber nada sobre economia. E para mim não faz sentido. Para mim tem que estar tudo interligado e a gente precisa compreender e discutir sobre essas coisas em conjunto. E uma das coisas nesse ponto, nesse sentido, é interessante justamente por essa questão da espécie em si e como a gente pensa a nossa própria espécie, né? A gente está pensando um processo revolucionário, enfim, uma mudança como espécie, e daí entra naqueles fatores culturais, né, da gente melhorar a nossa relação com os outros animais, mas também conosco, tem que estar interligado essa questão. E aí, isso é uma das coisas que eu vejo acontecer muito e que, às vezes, eu pontuo para a pessoa num ponto, inclusive, de hipocrisia, mas eu gostaria de provocar a pessoa a pensar. Porque eu vejo muitos próximos se tornando vegano, mas de um viés muito liberal. No sentido
daquele ponto que eu falei, eu não quero pensar no sofrimento animal e tudo mais. Eu falo assim, isso é muito bom, isso é muito legal e é muito bacana, e eu quero também ter meu processo de pensar isso, mas muita gente faz essa separação, então começa a, digamos assim, militar pelas causas animais e esquece completamente o sofrimento humano. Uhum. Uhum. E quando isso está desligado, para mim, faz muito pouco sentido. Uhum. E, inclusive, é um dos pontos que eu me proponho tanto a conversar aqui e tenho pesquisado, porque a esquerda tem que estar conectada nessa questão, né? Uhum. As coisas não se descolam e é preciso a gente produzir nesse mesmo sentido. Então, juntar as forças, ou seja, eu estou me preocupando com a exploração animal, mas eu estou me preocupando também com a exploração do homem Uhum. dentro da indústria animal, né? Sim. E isso eu vejo o pessoal descolando. Então, assim, é um dos pontos que às vezes eu me incomodo por saber que tem muita influência dentro do veganismo desse sentido liberal, que é pensar, ter empatia com os animais, mas esquecer completamente do sofrimento humano, Uhum. como se nós fôssemos animais, enfim, como se nós merecêssemos. Então, é um ponto que pega. Hoje em dia, assim, eu sei usar e chegar a conversar com as pessoas, trocar essa ideia, mas eu acho que para muita gente, amigos próximos meus também, enfim, gente da esquerda, inclusive, não consegue pensar essa discussão no seguinte sentido. Quem milita, tanto em qualquer outro campo, inclusive o veganismo, não é perfeito Uhum. e não está super avançado na conversa, né? Uhum. E é uma das coisas que acho que permeia toda a questão de militância, é assim, criticar primeiro antes de estar inserido naquela militância. Uhum. Uhum. Entrar na militância e, tipo, usar como um escudo também de não ser criticado. Sabe, a gente debate, mas a gente fala assim, não, se você não concordou comigo, ou você não faz o trabalho e você não convive com isso, ou você, enfim, não, teu conceito não vale porque você não está na militância, ou você não pode conceituar enquanto se você não estiver na militância, Uhum. tá? Isso bloqueia algumas discussões, não no sentido de tipo assim, é errado o argumento é muito válido, até porque é bom todo mundo se inserir na vivência. Mas eu acho que afasta algumas pessoas para não entrar, para não pensar, para não refletir, sabe? Eu E concordo daí, e concordo muito. Inclusive, uma coisa que você falou, eu costumo repetir também, que é, assim, muitas vezes veganos não enxergam seres humanos como animais, sabe? Veganos ainda estão colocando seres humanos como uma categoria especial que é muito diferente dos outros animais e daí não aplicam os valores que elas estão praticando em relação a outras espécies, não aplicam esses valores para seres humanos, né? E eu acho que é muito importante, se você fica indignado quando você vê veganos sendo racistas, por exemplo, ou homofóbicos, sei lá, ou machistas, né? Eu fico indignado da mesma forma, eu acho que eu fico triplamente indignado, porque, porra, vocês estão, velho, fudendo com a causa também, sabe? É, e se a gente olha, por exemplo, você falou da importância também de estudar sobre vários assuntos, né? E de, tipo, antes de chegar apontando dedos, entender do que a gente está falando e tal. Eu acho que isso é muito importante também. E eu tenho feito muito isso nos últimos 2 anos, pelo menos assim, que eu comecei a me aproximar mais da esquerda, eu comecei a me identificar e me descobrir como uma pessoa de esquerda, né? E hoje em dia de esquerda radical. Eu comecei a entender que os sistemas de opressão eles têm um monte de conexões, né? E o especismo ele tem tantas conexões com outros sistemas de opressão que eu acho que assim, tá cada vez mais fácil enxergar isso, principalmente num Brasil de 2020, sabe? Onde eu acho que assim, o agronegócio, a bancada ruralista nunca se sentiu tão livre para fazer o que quiser com o Brasil, né? E eu acho que o veganismo tem ali a sua pauta representada nos animais que estão sendo explorados, mas também tem que estar tendo ali uma outra pauta, que é a questão dos direitos humanos, que é a questão, né, da questão das terras indígenas, o genocídio do povo indígena, que a galera está matando e destruindo as terras dos povos indígenas, queimando tudo para criar pasto, para criar soja, para exportar para a China, né? E a gente acabou de ver um despejo de quilombolas também,
que isso está tudo ligado com a bancada ruralista e a bancada ruralista se beneficia financeiramente, ganha muita grana explorando esses animais, sabe? E por isso que eu acho que existe uma contradição quando alguém que vai na churrascaria todo fim de semana critica, né, ações da bancada ruralista. É meio que tipo assim, pô, você está pagando uma grana, você está dando dinheiro para essa galera, sabe? Você está tornando o modelo de negócio dele lucrativo enquanto você está criticando isso, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a enxergar essas conexões e da mesma forma que, às vezes, né, você vê veganos sem muito... Né, sem um pensamento muito profundo, muito complexo, falando, o MST, sabe, o MST faz churrasco, e tipo, sem entender a relevância, a enorme relevância do que é o MST para o Brasil, para um Brasil que a gente quer construir, sabe, um Brasil que vai ser pautado na reforma agrária, sabe, na produção de alimentos orgânicos, né, numa relação saudável com a terra, né, então acho que está tudo muito conectado e eu acho que faz muito sentido e é muito coerente que a esquerda, de uma forma geral, comece a enxergar o veganismo como uma pauta aliada, sabe? É claro que, nossa, que sonho, né? A esquerda inteira virou vegana de uma vez do dia para a noite, mas é claro que isso não vai acontecer assim, mas que pelo menos comece a enxergar cada vez mais como, pô, talvez esse não seja um movimento de uma modinha branca elitista baseada em consumo, sabe? Em conceitos individualistas. Talvez isso seja uma pauta que a gente pode adotar para solucionar ou para ajudar a mitigar um monte de problemas que a gente está enfrentando, que a gente está lutando contra, né? Então, eu acho que o que você falou foi muito relevante nesse sentido e eu acho que dá para complementar essas lutas, dá para encontrar todas as interseções que existem aí, todas as costuras, né? E dá para, acho que todo mundo se beneficiar, né, desse... Eu ia falar estilo de vida, mas eu não gosto dessa definição de veganismo como estilo de vida, né? Eu uso mais a definição de um posicionamento político mesmo, um posicionamento moral. E acho que aqui no Brasil o veganismo nunca foi tão necessário em relação a questões políticas, né? E como a gente é um país voltado para ser essa grande indústria da carne, ser esse celeiro do mundo e tal. Uhum. E o ponto que você estava falando sobre essa união das pautas e tudo mais, eu pontuo também em relação, por exemplo, à minha experiência, porque como eu conheci veganismo liberal a princípio, então eu tinha um discurso muito ríspido em relação a isso, né? Eu estava na ponta da língua apontando hipocrisias da pessoa ali e realmente, assim, eu sinto por mim que isso afastava. Por quê? Porque muitas pessoas entram para isso e colocam um ponto de superioridade moral. E isso acontece em todo o campo da esquerda. Então, a gente tem diversas pautas trabalhando. Então, tem a pauta do racismo, tem a pauta da questão dos trabalhadores. Em todas essas pautas, e muita gente que entra para uma dessas pautas, muitas vezes olha para o outro que não está a par dessa discussão com uma superioridade moral. E isso é um mal humano, né? Mas a gente tem muito nesse meio, a gente precisava discutir muito nesse meio. Por quê? Essa questão do cancelamento é o exemplo que você deu, por exemplo, da MST. Não, a MST faz uma enorme contribuição, maravilhoso. Inclusive aqui na cidade, eles distribuíram 50 toneladas aqui de alimentos durante a pandemia, foi maravilhoso. Mas assim, para a galera da faculdade, eles estão cancelados porque eles fazem churrasco. A questão do cancelamento de o militante perfeito, que está em todas as pautas, a gente quer chegar a isso. A gente quer que toda a esquerda entre em todas essas coisas. Só que a gente tem que tomar cuidado mesmo desse negócio de cancelamento. Ou seja, se a pessoa não está a par desse assunto, se a pessoa não compreende esse assunto, nosso papel, entendendo que essa pessoa tem vontade, se ela está vinculada à esquerda, ela está com uma vontade de aprender e ser melhor, vamos abraçar falando assim, isso é errado, mas eu vou te mostrar por quê, vou dar a oportunidade de você refletir sobre isso. Porque a gente está tendo dificuldade em construir por causa disso, né? De afastar, de cancelar um outro meio que está tentando uma mudança, porque, você está tomando essa atitude errada e tudo mais, e a gente está... essa cultura do cancelamento está destruindo, porque, assim, a gente elimina a pessoa, em vez de pontuar o problema e falar assim, não, vem com a gente, vamos
mudar essa questão. E foi o que me fez, por exemplo, muitas vezes dar um pé atrás com o veganismo, quando eu tinha contato com outras pessoas. Hoje eu tenho uma atitude muito melhor e aprendo sobre essas questões por causa de comunicadores como você, como a Sabrina, que trazem esse trabalho de debater, conversar, vamos compor, vamos pensar, vamos trocar ideia e vamos construir alguma coisa nisso, né? E assim, sem ficar achando, não, isso está errado em você, então sem conversa. Tudo mais. Isso é muito importante, eu acho que perpassa por todo o nosso trabalho, justamente contra esse senso neoliberal, que cada um é um indivíduo, não tô nem aí, coletivo e tudo mais. Eu acho que isso inclui diversas pautas e outros pontos que o pessoal critica, que é sobre pensar o veganismo coletivo, sobre pensar realidades diversas e tudo mais. Elas vão todas perpassar por isso, para a gente entender as vivências das pessoas e entender que cada um está num certo grau, num ponto da discussão. E tem pessoas que estão lá aprofundadas sabe, decor o capital e sabe toda a questão e pode falar assim, nossa, é isso, mas não vai saber nada sobre a nossa relação com os animais, né? E a gente ter essa paciência de dialogar e tentar aprender, sem a gente ficar cancelando o outro, eu acho muito importante, assim, né? Sim, total, total. Tem uma coisa que eu detesto, que as pessoas fazem muito na internet, que é tipo assim, a frase não adianta nada. Eu detesto isso. A galera usa muito isso quando vai falar de veganismo, por exemplo, fala assim, deixa eu pensar aqui no exemplo bom. Tipo que eu falei agora, né? Eu falei da questão da galera que come churrasco, né? Tipo, não adianta nada militar contra a bancada ruralista se você vai no churrasco todo fim de semana. Tipo assim, adianta, sabe? Militar contra a bancada ruralista adianta. Só que, é claro, é legal, é importante a gente apontar algumas incoerências quando a gente vê essas incoerências, né? E foi muito bom quando apontaram para mim, né? Um monte de incoerências em relação a machismo, principalmente, né? Em relação a racismo, em relação a homofobia, sabe? Um monte de coisas que eu reproduzia, eu ainda reproduzo de vez em quando, e vem alguém me puxar a orelha, né? E eu agradeço, normalmente eu faço questão de agradecer, sabe? Pô, obrigado por me mostrar isso, obrigado por me falar que eu tenho que mudar a minha forma heteronormativa de me comunicar, sabe? De falar sempre no masculino. Essa questão patriarcal, né? De, tipo, sempre falar Tipo, quando eu vou escrever alguma coisa na internet, né? Eu evito ao máximo falar... Eu sempre falo assim, se você é vegano... E antes eu falava, né? Você que é vegano, você quer virar vegano. E não, hoje em dia eu falo, você quer virar vegana, vegana, sabe? Tipo, eu incluo vários outros artigos e tento fazer uma linguagem cada vez mais inclusiva, né? E eu acho que faz muito sentido a gente acabar com a cultura do cancelamento e tentar, né, trocar mais, ter mais conversas como essa que a gente está tendo, numa boa, sabe? Que eu sempre faço questão de frisar, assim, o meu objetivo quando eu estou propondo um diálogo com alguém, um debate assim, é sempre não só informar, mas aprender também, né? Tipo, eu aprendi um bocado contigo aqui e eu espero que você tenha aprendido também um bocadinho comigo aqui. E, assim, ainda mais com essa possibilidade de tornar esse debate público, né? Vão ter pessoas que vão querer comentar aqui nesse vídeo, falar alguma coisa que elas aprenderam, uma coisa que elas acharam interessante, tal, importante. Enfim, é isso. Eu acho que você fez, de novo, um monte de colocações muito interessantes, muito importantes, né? Em relação à forma como a gente lida com outras pessoas na internet, não só na questão do veganismo, mas em outras questões também. Tem muita gente que fica muito ofendida quando as feministas, né, de uma forma geral, assim, falam sobre feminismo de uma forma mais impositiva, mais agressiva, mais, né, incisiva. E eu acho que tá tudo bem se sentir ofendido às vezes, sabe? E a gente internalizar isso e falar, pô, me senti ofendido, mas por quê? Se eu me senti ofendido, talvez tenha uma verdade nisso, sabe? Então tem também esse lado das pessoas que estão se sentindo muito ofendidas tentarem absorver essa ofensa e tentar entender por que elas estão se sentindo assim, né? Então, acho que é isso. Acho que eu divaguei um bocado aqui também. Mas eu acho que já dá para ir encerrando o nosso debate, a não ser que você tenha alguma coisa... Tipo, alguma questão mais específica, assim, pra gente passar? Eu acho que específica não, assim, eu gostei porque, assim, a nossa discussão toda permeia a questão anticapitalista, né, e é o que eu acho que não
pode desconectar, né, se a gente está falando sobre isso, mas algumas coisas eu trouxe pessoais minhas, algumas eu sei desse tipo de amigos, enfim, de pessoas que normalmente têm essas dúvidas e essas questões. Uhum. Mas eu achei importante, assim, para mim, deixar uma experiência própria, assim, que é a minha relação em descobrir essa pauta do veganismo e entender. Uhum. E a princípio eu tinha esse afastamento e depois eu fui percebendo. É uma postura que eu procuro levar para toda e qualquer coisa de construção dentro da esquerda, que é, primeira coisa, você não precisa ser o super-herói da esquerda, né? Entrar numa pauta e falar assim, não, agora eu vou moralmente estar certo, é completamente certo. Ou seja, é esse ponto que você falou, é em poder aprender e falar assim, não, eu estou errado, eu estou incômodo, eu me senti ofendido, vou pensar sobre isso. Mas também pensar que é uma militância. E militância é um esforço. Uhum. Né? Você abre mão do conceito de indivíduo viver para si mesmo, ou seja, eu estou pensando apenas em mim mesmo, em meu conforto. Não, eu quero pensar uma coisa para o meu conforto posterior, para uma sociedade melhor e tudo mais. Então é uma militância, é um trabalho. Uhum. E procurar fazer isso de uma forma saudável também, né? Uhum. Ou seja, muita gente, eu acho que corre atrás de fazer uma militância muito esforçada e muitas vezes isso é extremamente prejudicial, porque a pessoa desiste porque ela se cobra de ser o super-herói da militância, ou seja, começar e falar assim, não, eu vou juntar, eu vou ser totalmente vegano agora, eu vou militar aqui dentro do sindicato, eu também vou militar com a MST, eu vou fazer todas as coisas para mim moralmente ser o grande referência da esquerda de estou fazendo tudo certo. E daí ela vai, fica 2, 3 anos nisso, vai estar completamente exausta, porque ela não consegue coordenar a própria vida dentro de todos esses trabalhos, e daí ela se frustra e, enfim, se afasta das coisas. E a gente tem que entender que a nossa relação se constrói com o tempo. Uhum. Muitas vezes no nosso campo, ou a gente sente mais à vontade de trabalhar com umas certas coisas, não deixando de saber sobre outros assuntos, mas a gente tem que se identificar e tem que se sentir à vontade. Eu acho importante pontuar isso, que assim, cria um ambiente saudável para você dentro da militância. Uhum. Uhum. Você permaneça nisso e tem um trabalho consistente nisso e que você possa levar coisas positivas, porque eu acho que essa briga e essa discussão que a gente tem muito dentro disso é justamente por isso, porque a gente está militando, e daí a gente às vezes está num ambiente tratando com extrema-direita e aí logo depois está tratando com um camarada. Só que você carregou toda aquela raiva, aquele discurso super bélico ali e briga com o teu camarada e briga com pessoas que estão querendo construir. Uhum. O ponto, para mim, é muito importante isso, a gente construir uma militância saudável. Uhum. E perpassa tanto o veganismo, enfim, quanto as outras pautas de esquerda, mas a gente fazer isso, a gente poder ter a oportunidade de dialogar, conversar e aprender aos poucos, na sua medida, né? Uhum. Fazer as suas mudanças, fazer essa militância na medida que você pode, assim, sabe? E essa situação de pandemia, assim, a questão da saúde mental é bem intensa. Uhum. Então, é uma coisa que eu acho que não dá, do contexto, não dá pra gente deixar de pontuar, sabe? A gente pensar que a gente precisa ter um ambiente saudável na esquerda, a gente precisa encontrar não só coisas que confrontam a gente, mas coisas que confortam a gente. Tem que olhar para pensar e esperar um futuro melhor, esse tipo de coisa, sabe? Sim, se apegar com as pequenas vitórias, né? E, e até o que você falou de, tipo, tornar isso mais saudável, até pra gente mesmo, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, Vitor, mas você é tão paciente, você conversa com as pessoas mó na tranquilidade e tal. Eu, tipo, cara, se eu não fosse, eu não estaria fazendo isso até hoje, sabe? Eu não estaria 4 anos de ativismo, porque eu ia estar consumido já. Isso já teria me... Se eu fosse um militante raivoso, que aponta dedo e fica xingando as pessoas, eu já tinha desistido, sabe? Eu já estava fazendo... Já tinha voltado a trabalhar com design, sabe? Só com design. E tinha esquecido esse negócio de ativismo pelos direitos animais ou por qualquer outra questão, né? Então é legal você falar isso, porque é bom a gente lembrar que a gente tem que fazer um ativismo que é saudável pra gente também, né? Não só para as outras pessoas, pra gente ter um crescimento conjunto como uma comunidade, mas pra gente também, pra gente tornar o nosso ativismo, seja por qual causa que for, tornar esse ativismo duradouro, né? Pra gente não desistir no meio do caminho com uma estafa, né? Mas então, acho que a gente pode encerrar o debate por aqui. Você quer deixar algum, sei lá, não sei se rede social para as pessoas te acompanharem, te seguirem, ou sei lá, algum recado final, um beijo para os seus gatos? Não sou uma referência em nenhuma rede social, enfim, é tudo muito pessoal e tudo mais.
Eu tenho Twitter, principalmente, onde eu falo baboseiras, mas enfim, estou discutindo algumas questões lá, que é @reallyWilly, que é em inglês, né? Really Willy. Eu vou deixar escrito aqui na tela. Beleza. E, enfim, eu gosto muito de convidar o pessoal, vem em box, vamos conversar. Porque a gente está se sentindo muito solitário nessa pandemia e a gente precisa se unir e distribuir carinho também, sabe? Distribuir, falar de coisas bobas e, enfim, estar unido, sentir a gente está isolado, a gente precisa sentir também um senso de coletividade nesse momento. E a gente precisa estar unido, entender que, apesar da pancada ser grande, a gente tem que estar unido e a gente também é forte, a gente vai lutar, enfim, com essa situação, enfim, com o contexto, a gente precisa partilhar esse carinho. Pô, massa, velho. Obrigado. Obrigado demais por essa conversa que a gente teve. E se você quiser, sei lá, tiver qualquer dúvida, tiver a fim de aprofundar esse debate depois, a gente pode conversar. Não precisa estar gravando. Pô, você falou um monte de coisas importantes aqui, aprendi um bocado contigo. E espero que a gente troque mais informações aí pra frente. Então, galera, se você quiser seguir o Willy, segue ele no Really Willy, no Twitter. E quiser debater alguma coisa com ele também, já sabe, pode chegar na DM. E se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo e faça debates mais pacíficos, mais bonitos, mais interessantes daqui pra frente. Combinado? Então valeu. Obrigado, galera. Tchau, tchau.